Olá, 4 de setembro de 2023. Sou Laércio Comar naquele nosso resumo descomplicado, falando um pouquinho de como está o mercado. Como assim Natal, Laércio? Errou a data? Não, eu sei que é setembro, ainda tem setembro, outubro e novembro para o Natal. Não, não, é dezembro. Não, é que na Black Friday ela faz com que os móveis morram em novembro. Dezembro acabou ficando um mês mais fraco, mas depois a gente fala disso. Por que eu estou falando que é Natal? Vou compartilhar a minha visão das últimas semanas com vocês, a minha experiência. E eu acho que com vários de vocês aconteceu igual. Anota nos comentários ali se contigo não foi a mesma coisa. Tivemos a feira de Caruaru há pouco, muito movimento na feira, algumas semanas atrás, lojistas realmente comprando, 120 expositores de indústria, lojista animado, e o movimento de forma geral. Na feira foi bom? Foi, mas me chama atenção. Me chama atenção você estar no aeroporto de Guarulhos, dentro do avião, e esperar por muito tempo, minutos e minutos. Tive duas experiências dessas, uma de 10, uma de mais de meia hora, dentro do avião, porque não tinha lugar para o avião atracar para as pessoas descerem. Peraí, isso indica um movimento de mercado acelerado, ritmo de Natal? Pois é. Aí na semana passada, Móvel Sul. O que esperar da Móvel Sul? De móveis, quase 180 expositores, mais a FIMA. Já vinha das feiras Nordeste, 30 eventos durante o ano com venda. Chegamos ao final do ano, e aí, como é que vai ser a expectativa? Expectativa? Sucesso de feira, movimento tremendo, corredores cheios, estandes cheios, pessoas vendendo. Pois é, o lojista foi se preparando para o final do ano, acabou comprando, expositores felizes com o que viram, FIMA mais ainda, industriais, indústrias de imóveis felizes com FIMA, vi muitos elogios a respeito disso. Mas ali é uma feira que vão muitos importadores, verdade. Também esteve ótimo, tudo normal, mas no nacional não vi reclamação. Talvez até porque agosto, de forma geral, foi muito bom para as indústrias. Do próprio Grupo AD, eu vou falar disso na semana que vem, vou trazer alguns indicadores, alguns comparativos, mas bateu o recorde. Faturamento do grupo, mesmo as empresas comparadas com ano passado, estamos falando em faturar o que se faturou em novembro do ano passado, novembro do ano retrasado. Sim, o que se fatura em Black Friday, o que se fatura no finalzinho do ano, estamos falando em faturar logo em agosto. Não dá para reclamar, o mercado está bom. Compartilhando ainda um pouquinho mais dessa experiência. Voltei da feira de carro, são quase 1.000 quilômetros. Eu nunca vi tanto movimento nas estradas, a não ser véspera de Natal. Ué, mas gente passeando, é claro. Não, não. Caminhão. Ah, mas é safra. Não. Caminhões de todos os modelos, tamanhos e cargas. Caminhão não anda à toa, não anda vazio. Ele só anda para entregar o que já foi vendido. Gente, eu nunca vi um movimento desse tamanho. Fico pensando o que vai acontecer com a gente no final do ano. Houve até alguns comentários de será que vai faltar insumo? Se melhorar a venda, pode ser que falte produto para o final do ano. Não quero ser alarmista aqui de forma nenhuma, tá? Eu sou bem realista nisso. Nós temos uma oferta de imóveis muito maior que a demanda, mas eu sim começo a ficar com dúvidas a respeito da matéria-prima e da indústria se houver melhora. Se agosto bateu o recorde, nós estamos com estradas abarrotadas, gente circulando, o próprio diesel subindo e ninguém fala nem de greve, porque o trabalho do caminhoneiro, do transporte está extremamente acelerado, acaba que envolve no meio disso, e nós temos ainda o setembro, outubro e o novembro inteiro antes de chegar o dezembro, antes de chegar o Natal. Então nós temos 4 meses de aceleração de economia. Vai faltar produto? Não sei. A essas alturas do campeonato, eu já não imagino mais nada. Que mais indicadores dizendo sobre o quanto isso ficou acelerado? Aliás, se você viu esse movimento também todo, você que visitou, compartilha aqui com a gente, escreve no teu comentário. Tem dinheiro circulando? Tem sim, senhor, e muito. Segundo o IBGE, a massa salarial atingiu o nível recorde de 286 bilhões. É o recorde no ano, não é não, é o recorde histórico. Nunca teve tanto dinheiro de salário de renda de brasileiro circulando no Brasil. Nunca. Fazendo a correção pela inflação. Nunca. Só em um ano foram 16 bilhões a mais, 6% a mais. Sim, a minha renda, a tua, de todos nós, está entrando quase 300 bilhões por mês na economia. Um pouquinho vai para a farmácia, um pouco para o mercado, um pouco para móveis, lógico. Aí é a briga que nós temos que se virar. Vou esperar o mercado melhorar. Nunca teve tanto dinheiro entrando. Se o teu problema da tua empresa é esperar o mercado melhorar, troca de ramo. Não, não há porquê. Dinheiro tem. É concorrência? Sim, concorrência tem. Aí eu concordo contigo. Mas não espera o mercado. O mercado aí não tem mais o que fazer. Mais uma prova?
Matéria de mercado e consumo. Consumo dos lares brasileiros subiu 3,37% de julho a julho, segundo a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados. Significa que o que consumia, o que se vendia do ano passado para cá aumentou 3,37%. Eles esperam que esse ano seja 2,5% de crescimento. Gente, é uma coisa óbvia. As pessoas estão empregadas, estão recebendo poder aquisitivo um pouco melhor. Primeiro lugar onde você vai gastar, você vai comer e beber e produtos de higiene, é o básico. E isso indica que começa a se sobrar dinheiro para outras coisas também. Vai no básico sempre, mas depois começa uma melhoria até outros. Até a inflação de serviço está estabilizando. Sim, o IPCS caiu 0,22 em agosto, após uma alta de 0,07. Estamos falando aí em menos de 4 pontos percentuais ao ano, 3,9, 3,5, e isso indica um mercado bem mais tranquilo, no sentido de, se você tem uma inflação menor, a tendência sempre é melhorar o poder aquisitivo do consumidor. Volta dinheiro para a economia e circula tudo mais. Sempre. E os analistas econômicos estão admirados com o PIB. O PIB ficou bem acima das expectativas, destaque para a indústria e demanda interna. Demanda interna, não é exportação dessa vez. O PIB crescendo 0,9% no segundo trimestre, mas comparado com o mesmo trimestre de 2022, estamos falando em 3,4%. É um bom crescimento. Nossa, mas tem gente e países que foram 8, 9. Tá bom, gente, mas para quem estava com medo de entrar em crise, o Brasil está conseguindo resultado, tá ótimo, vamos aproveitar isso. E não foi dessa vez o agronegócio que puxou para cima. Serviço e indústria foi o que puxou a alta do PIB. Claro que há dificuldades? Há, em qualquer ramo. Duas varejistas tombam mais de 40% em um mês de baixa do Ibovespa. As ações aqui do Grupo Pão de Açúcar, da Via Varejo, baixando 40%. Peraí, mas você está gastando mais com o supermercado e como que o Pão de Açúcar tem dificuldade financeira? Qualquer ramo. A Via Varejo, caiu as ações, oferta, tem muitas situações ali. Vejo com bons olhos a maior varejista de imóveis do Brasil preocupada em arrumar dentro de casa. Por mais que o mercado fique nervoso com tudo isso que possa acontecer, o importante é que ela não está deitada em berço esplêndido, está se mexendo. Isso é ótimo. E está encontrando vias. Ouvi muita coisa dentro de feiras, com várias redes, não especificamente a Via, mas com várias redes grandes, tomando decisões e atitudes, coisas que nunca tinha feito na vida. Ou seja, mudando sim o dia a dia, mudando situações para melhorar resultado das empresas, melhorar desempenho. E isso sempre tem que ser visto de forma positiva. Não há nenhum ramo que está imune. Até o que nós achamos que ia ganhar com o pós-Covid. Como assim? No Covid, foco para dentro de casa, gasto em si próprio. Lembra aquela coisa que, bom, agora as pessoas vão gastar mais com o lar, o que está dentro de casa, com as pessoas que estão em volta dela, amigos, familiares, dá mais atenção para as crianças, vão cuidar com elas, com cuidados pessoais mesmos. Elas viram, nós todos vimos, né, a finitude da vida, o risco do Covid, então a gente começa a se presentear com algumas coisas. E aí a gente imagina que alguns ramos nunca não teriam mais dificuldade, ia ter uma venda absurda. Pandemia vai parando e a gente vê notícias como da ReHap, focada no mercado ali infantil, fechando acordo com dívidas. Ué, mas não foi bom para eles tudo isso? Não. Algumas empresas sim, do ramo, mas para eles não. Estão com uma dívida de 289 milhões sendo protelada, com o acionista injetando mais 75 milhões de reais para poder passar as dificuldades. Você tem uma Natura, peraí, Natura, mas o ramo é ótimo para as pessoas estão gastando com si própria muito mais. As vendas líquidas consolidadas caíram 4%. Puxa, mas como é que está caindo? As pessoas não estão gastando com elas? A margem bruta consolidada foi o destaque, com alta de 4,3%. Aí, um parênteses para uma outra observação que eu sempre faço muito, aquela preocupação que se tem com geração de caixa. A margem bruta foi destaque. Opa, aumentou 4,3%. Legal. O prejuízo líquido foi de 700 milhões, pressionada por maiores despesas financeiras, em um nível de alavancagem ainda alto, 7,2%. Alavancagem, você trabalha com dinheiro de terceiro e com isso aumenta a taxa de juro
o teu lucro simplesmente fica todo no juro e a coisa foi embora. Enquanto o caixa novamente consumiu quase R$ 1 bilhão. Aí eu, na minha formação é contábil, e para mim sempre importou o lucro líquido, a última linha. É importante você olhar o operacional para saber se o lucro líquido não está sendo causa de algo fora daquilo, mas comemorar só o lucro operacional, o EBITDA, comemorar somente geração de caixa, é o final que sobra, é o final que vai te dar condições de tocar o teu negócio. E que bom seria se a economia, depois de todos esses solavancos, enxergasse isso e preocupasse menos em alavancagem. Eu quero ser o maior, quero crescer mais, mesmo que eu quebre lá na frente. Aproveite o momento. Como assim? Vem notícias que a gente sabe até meio estranha, mas vamos olhar ela junto. Da CNN, varejo deve ter queda real nas vendas em agosto, setembro e outubro. Projeto Instituto. Peraí, Lércio, você falou até agora tudo de mercado bom. Como assim, projeção de queda? Vamos explicar isso, tá? Agosto já passou, mas essa matéria é 31 de agosto, mesmo assim eles estão falando. É o índice antecedente de vendas do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Mas quem é isso, Lércio? Bom, esse conjunto de empresas que compõe o índice possui representantes em todos os setores do varejo e representam 20% das vendas no varejo brasileiro. Bom, não podem ser bobos, né? 20% do varejo eles sabem o que estão fazendo. E eles criaram aqui o índice antecedente de venda. O que eles estão apontando? Que agosto, setembro e outubro deve ter queda real de 0,6, 0,7, 0,6. Já vamos para o alarmismo, opa, então estava tão bom, o mercado está caindo. Se você tirar a questão inflacionária, o crescimento nominal é de 4, 4,6, 4,5. Então ali, lógico, a gente tem que pensar em venda real e não adianta somente o nominal. Mas quando você tem um nominal crescendo 4,6, 5% e uma queda real de 0,6, não deveria nem ter colocado no fator alarmismo, concorda? De forma geral, tem os 4% aí de inflação no ano, mas não dá para dizer que preparem-se para uma queda de varejo. Não. Até quem está torcendo para a queda não consegue ter notícia suficiente para dizer que está acontecendo. Aqui na matéria, depois vocês podem até acompanhar ela, fala sobre setores e projeções. Dentro dessas projeções, o que vem crescendo e o que deve cada um deles, me chamou a atenção aqui demais, as maiores projeções ficaram para o setor de artigo farmacêutico, perfumaria e cosmético. Gente, farmacêutico que vem, mas vem acelerado, 14, 19, 23 de crescimento em agosto, sobre alta de 14 em julho. Eles já cresceram desde a pandemia para cá 20%. Gente, não para de comprar remédio mais. Onde é que pode isso? Essa grana toda que está entrando na economia vai tudo para remédio. E para móveis? Para o setor de móveis e eletro, as projeções são de crescimento de 6% em agosto, 8% em setembro e 5% em outubro. Em julho, a alta foi de 11%. O material de construção está mais devagar, está 5%, 6%, houve uma retração de 2%. Mas é interessante quando a gente olha ali de imóveis, falando nos próximos meses em alta nominal de 5, 8, 11%, porque a inflação de um ano para cá do móveis, ela já praticamente daí não tem. Se nós formos olhar para o mercado moveleiro, ele até diminuiu o preço em algumas situações. Hoje, praticamente, a gente pode falar em estabilidade. Ou seja, mesmo nessa matéria, mesmo prevendo, cuidado que o varejo vai cair, para móveis, a expectativa nos próximos 3 meses é de venda. Então, aqueles 30% que nós temos a mais de oferta que as indústrias podem produzir do que o comércio pode consumir e sempre consumiu, vai diminuir bem, tá? Vai ter venda para todo mundo. Ao menos isso que os números estão indicando. Aproveite para aumentar a sua eficiência. Como assim? Nós já esperávamos historicamente que o segundo semestre tenha 20% a mais de faturamento do que o primeiro semestre. Estamos chegando no melhor momento, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro, infelizmente, para o móveis, nos últimos caiu bastante por conta da Black Friday, antecipando tudo e com desconto. Péssimo negócio. Mas daí o que acontece? Entra janeiro e fevereiro fraco. A população gasta dinheiro com IPVA, IPTU, você já conhece a história, é férias, é carnaval. Pois é. E sabia que em 2024 nós teremos janeiro, fevereiro, teremos carnaval, teremos férias? Teremos. Então, pode ser que agora o mercado melhorou, todas as ações da sua empresa fizeram com que você esteja conseguindo resultado. Ótimo, tomara que sim, mas entenda que o mercado de forma geral está mais propício. Você está andando a favor da maré. Ótimo. Começo do ano vai dar um contra-maré.
Faz parte, não é nenhuma crise, não estou antecedendo nenhuma crise, nada disso, mas faz parte do mercado. Então nós temos que aproveitar agora, que teoricamente está um pouco mais fácil, ou menos difícil, e se preparar para lá. Como? Mexa no que tem que mexer. Produtividade, qualidade, aquilo que não está funcionando. Eu vi na própria FIMA um interesse muito grande das indústrias em comprar equipamento, troca de equipamento. Mas estão pensando em aumentar a produção? Não. Melhorar a qualidade e melhorar produtividade. Ou seja, cada vez se tornar mais competitivo. Esse é o momento. Eu vou falar semana que vem sobre indicadores da própria D, e esse é o momento para você também se preparar para isso, para que quando entra o começo do ano perdendo clientes, quem eram os seus clientes que não poderiam ter sido perdidos? Ah, você não sabe. Aí o risco é todo seu. Muito obrigado. Até semana que vem.